Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários e hoje vamos tirar uma dúvida bem comum entre os escritores, inclusive era a minha até um tempo atrás, que é entender a diferença entre premissa, história, enredo e narrativa. Então, se você quiser saber a diferença de tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os conteúdos literários por aqui, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, como sempre, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, porque publiquei recentemente no blog Bingo esse texto, justamente o tema desse vídeo, que é entender a diferença entre premissa, história, enredo e narrativa. E antes da gente falar sobre todas essas diferenças, é interessante a gente pensar numa questão de escala e crescimento da criação do seu livro de uma forma geral. É claro que a questão desses terminologias podem ser utilizadas num vídeo, no cinema, numa série. Qual que é a premissa dessa série? Qual que é o enredo desse filme? Isso também vale, inclusive, vou até falar de diferenças de terminologias, né? Algumas que a gente utiliza de uma forma mais comum na literatura do que no cinema e vice-versa. Mas é interessante a gente pensar que a premissa é algo pequenininho, é uma pequena definição, uma frase, duas, e a narrativa é algo bem maior, mais complexo. Então, a gente vai pensando de criação de pequenininho para maior, como se fosse uma pirâmide invertida. Aí começa a ficar um pouco mais claro de qual que é o tamanho e qual que é a complexidade de criar cada uma delas, tá? A premissa, então vamos logo lá de cara, ela pode ser entendida como a motivação inicial de uma história. O porquê tem essa história? Então, e na literatura a gente chama muito de pensata. Eu costumo comunicar muito mais como pensata do que como premissa. Premissa é aquele gatilho, é uma pergunta. E se tal coisa fosse assim? Sabe? É uma coisa tipo aquele start mesmo. Eu dei dois exemplos aqui nesse texto, que é dos meus dois livros, né? Lucas, Esperança do Último. Qual que é a premissa? Solidão e esperança. Como se manter vivo em situações extremamente adversas. Então, a partir dessa premissa, eu sigo todo o caminho, né? Eu desenvolvo a minha história, eu desenvolvo, né, o enredo, tudo a partir dessa premissa, que é o tema central que eu vou seguir daqui para frente. E Antônio Tempo, que é meu livro mais recente, qual que é a premissa? O que você faria se pudesse parar o tempo? Então, essa pergunta ela me acompanha durante todo o livro, porque sempre que eu falo de alguma coisa, eu tenho que pensar, será que eu estou fugindo muito da minha premissa inicial? Se eu estiver fugindo, eu tenho que retomar e ajustar esse texto. E aí a gente vai para a história. E na literatura, já vou falar de cara, a história, eu costumo falar que é o storyline, que a gente desenvolve um pouco mais a nossa premissa, né? A gente conta com um pouco mais detalhes, mas sem ir muito a fundo também, tá? Acaba que a gente fala sobre os objetivos do protagonista, algumas especificidades e obstáculos que ele enfrenta ao longo ao longo da jornada dele ali do livro. Então a gente pega essa primeira frase, que é da premissa, e coloca mais alguns elementos e aí a gente tem ou a história, qual que é a história do seu livro, né? A gente fala da premissa, um exemplo, né? O Antônio Tempo, eu nem coloquei como exemplo aqui, mas vou falar aqui na hora. O que você faria se pudesse parar o tempo? Antônio Tempo. Então, no meu storyline eu apresento o Antônio, é um jovem universitário que encontra um relógio na rua de tal forma. E ele pensa em diversas possibilidades que ele pode, ele descobre do relógio, pode parar o tempo, e se acontecesse tal coisa, o que aconteceria com ele, quem que está ali no caminho dele. Então eu começo a destrinchar um pouco mais essa minha pensata ou, né, essa premissa. Até coloquei, está aqui escrito, do Lucas, né, Esperança do Último, que é o meu primeiro livro. Eu não vou ler aqui não, se quiser dar um pause, porque acho que pode ficar até um pouco chato, um pouco repetitivo, tá? Mas está aqui grifado e o texto também você consegue ler com mais calma. O enredo. Agora o enredo a gente começa a complicar, vamos colocar assim, um pouco mais, porque bem como a narrativa a gente tem que respeitar alguns pontos, alguns elementos, né, que deve ter. O enredo, ele também pode chamar de trama ou plot. Qual que é a trama do seu livro? Qual que é o enredo? Qual que é o plot? Tá? E não confunda plot com plot twist, né? Que o plot twist é quando a gente tem justamente essa inversão, essa mudança repentina do enredo para causar aquela surpresa no leitor, tá? E ele pode ser entendido como uma série de ações e eventos da história que se conectam. Então, a pessoa saiu do ponto A para o ponto B, ela fez uma ação, resultou em outra, e a sequência de tudo isso a gente tem um enredo, tá? Então, no enredo a gente deve ter a situação inicial,
que serve como uma introdução, se apresenta o espaço, o personagem, onde que ele está localizado. A gente tem um conflito, e a gente tem diversos tipos de conflito, né? Então a gente pode ter o conflito do personagem consigo mesmo, alguém que tenta se entender. A gente tem um personagem contra as máquinas da tecnologia, a gente vê muito na ficção científica. A gente pode ter o conflito com uma outra pessoa, né? Outras pessoas que a gente vê muito em romances, por exemplo. A gente pode ter conflito contra o sobrenatural, que a gente vê nas histórias de Stephen King, por exemplo. Então, a gente tem o desenvolvimento, que é quando tudo, né, vai passo a passo desenvolvendo, né, todos os fatos desse enredo. O clímax, que é quando o bicho está pegando, o auge, e o desfecho, que a gente vai para o encerramento da história. Então, a gente pensa que a história é uma... Eu estou falando sobre o meu livro, de uma forma geral. O enredo é algo muito mais organizado, vamos colocar assim, algo muito mais planejado. E aí vem, né, o que eu coloquei aqui, a cereja do bolo, que é a narrativa, que é a melhor forma que você vai contar sobre, né, o seu livro, sobre a sua obra, que basicamente é a junção da história, que é uma forma quase que livre ali de você falar, que é o que acontece no seu livro, com o enredo. Por que tal coisa acontece? Então, fulano fez uma coisa, foi para outra. Então, é juntar o que e o porquê. E a narrativa é como tudo isso funciona, como que tudo isso rola, como que tudo isso acontece. Por isso coloquei que é uma forma romantizada de falar, porque quando você vai falar da narrativa do seu livro, muitas das vezes ele tem um fator de convencimento. Então tem um fator de trazer para as pessoas o interesse na sua obra, tá? Então é interessante a gente acrescentar algumas informações também, tipo qual que se ele é narrado em primeira pessoa ou não, o porquê que tal coisa acontece em determinado lugar. Então além dessa junção entre enredo, né, entre história, a gente tem um complemento com mais detalhes e muitas das vezes você vai falar da narrativa do seu livro, você vai colocar alguns spoilers ali. E nesse caso, né, uma narrativa, ela tem que conter, né, que de uma forma bem resumida nesse vídeo, mas tem um texto explicativo certinho sobre isso, tá? Tem que ter o enredo ali dentro, você tem que localizar muito bem tempo, espaço, ação, narrador, personagens, então é uma forma bem mais recheada de você apresentar a sua história, beleza? Então, essas foram as diferenças, tá? Bem como o vídeo que eu gravei sobre os gêneros literários, que eu não fico pegando muito no pé quando a pessoa fala, meu livro é do gênero ficção. Tá certo também, apesar que originalmente não está, mas tudo bem. E eu também não... qualquer história do seu livro, a pessoa, se ela não falar sobre de uma forma exata como que é a história, como é uma narrativa, obviamente não vamos ficar pegando no pé quanto a isso. Isso aqui é mais importante para você, deixa eu botar na tela principal. Isso aqui é mais importante para você que é escritor, se você estiver conversando com um freelancer, conversando com uma editora, com outro escritor, para você mostrar que você entende dessas terminologias e eu acho que vai te ajudar bastante no seu crescimento profissional como escritor, beleza? Então é isso no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, valeu e fui!